A sabedoria da transformação. Monja Coen. Natureza de Buda. O jovem monge procurava por um mestre verdadeiro. Por anos vagou de mosteiro em mosteiro, até que chegou ao grande e venerável mestre Joshu. Para adentrar o mosteiro, havia uma ponte de pedra sobre um riacho cristalino. O monge atravessou a ponte e logo na entrada o mestre estava esperando. Para que serve a ponte? De Joshu, perguntou o andarilho. Passam burros e passam cavalos, respondeu o mestre. Essa expressão da época significava que todos eram recebidos da mesma maneira, sem que se escolhesse quem entrava e quem saía. O monge ficou. Meditava todas as manhãs, tardes, noites. Ouvia as preleições do mestre, mas não se iluminava. Finalmente, um dia foi questionar Joshu. Os textos dizem que a natureza Buda, a natureza iluminada, está presente em toda parte. Mas me pergunto, o cão tem a natureza Buda? Mestre Joshu foi monossilábico. Mu. O monge fez 9 reverências profundas. Compreendera o inconcebível. Agora, vamos por partes apreciar essa história antiga. Passam burros e passam cavalos. Na sua ponte, na ponte da sua vida, você permite a passagem de todos os seres? Ou coloca cancelas, pedágios, escolhe, seleciona, expulsa, se protege, se defende, ataca? Minha professora de Hatha Yoga, Valquíria Leitão, disse o seguinte durante uma aula: a vida é como a travessia de uma ponte. As pessoas que estão agora ao nosso lado não são as mesmas com quem iniciamos essa travessia. Mas não se lamente nem se sinta só. Sempre há pessoas atravessando ao seu lado. Aoyama Roshi, minha mestra de treinamento no Japão, no seu livro Para uma Pessoa Bonita, comenta que temos de nos tornar essa ponte que leva os seres da ignorância à sabedoria. Alguns agradecem, outros insultam, mas a ponte continua sendo ponte e servindo em sua função e posição, facilitando a todos a travessia. Algumas vezes temos de ser o barqueiro, alguém que mostra às pessoas que há uma outra margem e que é possível chegar lá. Abandonar o sofrimento, o papel de vítima e se libertar para viver apreciando a vida. Na conversa do monge com o mestre, se tudo é a natureza Buda, o sagrado, o imaculado, o cão, animal sujo, imundo, tem a natureza Buda, é o imaculado, o sagrado. Vamos nos lembrar de que na China do século VIII, onde essa história se deu, os cães não eram animais de estimação nos quais depositamos nosso afeto. Não dormiam na cama, não viviam dentro de casa, comiam restos, até mesmo restos humanos. Quando estive na Índia, em Varanasi, às margens do crematório do rio Ganges, surpreendi 3 meninos indianos, de uns 7 anos de idade, observando um cão faminto comendo algo que boiava à beira do rio. Sem ver direito, falei a eles em inglês. Nós, humanos, cremamos os mortos. Os cães não o fazem e acabam comendo outros cães. Os meninos se entreolharam muito sérios e foram embora. Aproximei-me com cautela do cão e de sua presa. Surpresa! Era um menino azulado e inchado. Talvez tivesse vivido uns 10 anos. O cão puxava sua orelha, mas parecia borracha e não cedia, apenas esticava. Depois, fez o mesmo com os lábios, que também, como borracha, esticavam, mas não se partiam. Finalmente foi até o abdômen e, cortando a carne, começou a sugar os intestinos, como se comesse espaguete. Outros cães foram chegando e eu me afastei. A uns 3 metros de distância, um homem lavava roupas, batendo-as numa pedra. Um boi tomava banho no rio.
pessoas passavam sem se importar. O que Shiva, a divindade da destruição, me fez ver hoje? Pensei. Havia visitado o Templo Dourado de Shiva nessa manhã, local sagrado onde não permitiam a entrada de turistas. Convenci a policial que ficava na entrada de que eu era uma monástica. Sadhu? Ah, ok. E permitiu que eu entrasse desde que deixasse minha bolsa, com documentos e passagem fora do templo. Deixar a minha bolsa? Tanto me recomendaram que não perdesse meu passaporte nem minha passagem na Índia. Seria trabalhoso o processo de provar e refazer. Pedi a um comerciante que cuidasse de meus pertences e entrei. Com água e leite até os tornozelos, participei de uma procissão de fé. Ao entrar, todos tocavam o chão com a mão direita, e os mesmos dedos que tocaram o chão com leite e água tocavam a testa de quem adentrava o local sagrado. Apenas indianos e indianas entoavam Namo Shivaya, Namo Shivaya, Namo Shivaya. Comecei a entoar também. Um brahmane religioso que se veste apenas com uma sunga branca foi me conduzindo pelo templo. Levou-me a ver a pedra simbólica. E numa outra sala, outro brahmane desenhou com cinzas o símbolo de Shiva em minha testa. Me colocou um colar de flores e me deu um pacotinho com pedaços de coco, pipoca, amendoim e açúcar. Ao sair na rua, reparei minha bolsa, intacta. Ao caminhar pelas ruelas estreitas de Varanasi, notei que os indianos passaram a me ver, reconhecer e cumprimentar. Já não eram os indianos e eu. Éramos seres humanos. Senti-me acolhida, incluída. Ao avistar os outros membros de minha excursão numa esquina, eu os vi como os estrangeiros, os turistas. Foi uma experiência rara e interessante. Pertencer. A marca de Shiva na testa, feita por um brahmane, foi meu passaporte. Gosto muito de cães. Nas proximidades do crematório central, ao ver filhotinhos, abaixei-me para brincar com eles. Houve surpresa e comentários. Ela brinca com cães! Ninguém brincava com cães em Varanasi? Eles estavam lá, comendo os corpos das crianças mortas que até os 12 anos não são cremadas, e sim arremessadas ao rio com uma pedra. Voltando à história da China antiga e do jovem monge, o cão não tem a natureza Buda? Seria a pergunta que talvez fizéssemos hoje em outros termos. O assassino estuprador tem a natureza Buda? O imundo tem a natureza Buda? O mestre vai além das explicações intelectuais. Apresenta a realidade assim como é. Mu. Essa palavra é uma negativa. Mas ele não está negando, está incluindo. Não temos ou deixamos de ter a natureza Buda. A natureza iluminada está em tudo e em todos. A diferença para nós, seres humanos, é se despertamos para ela ou não. Se nos percebemos de que somos a vida da Terra, que estamos interligados a todos os seres numa teia de causa, efeito e condições. Para que cada forma se manifeste, são necessárias inúmeras causas e condições. Não controlamos todas as causas, todas as condições e muito menos todos os efeitos do que fazemos, falamos e pensamos. Mas podemos trabalhar nas nossas intenções, nos nossos votos, nos nossos valores e, agindo através da compaixão, com discernimento, procurar minimizar a dor e o sofrimento no mundo. Mu é o mesmo que a natureza Buda. A pergunta do monge, na verdade, seria: o que é o sagrado? O que é o imaculado? O que é a essência? O mestre o traz para o presente, para o aqui e agora, onde o sagrado, o imaculado, a essência estão manifestos. Mu, realidade.